Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então às aulas de Gênesis. Nós começamos então passando por criação, queda, redenção, de Abel até Noé, e agora a gente está terminando em José esse panorama. No momento então nós estamos nos últimos momentos do livro de Gênesis. Já batemos um pouco de Abraão, de Isaac, agora estamos indo de Jacó para José. Então, nós estamos no capítulo 26. Isaac procede como pai, junto a Gerar, nas terras de Abimeleque. O seu pai chega e fala que a sua esposa é sua irmã. Isaac vai fazer a mesma coisa. Vai proceder da mesma forma com Abimeleque. Mas Abimeleque, dessa vez, vai estar atento e vai olhar e vai verificar que Isaac tinha um procedimento diferente com a que ele chamava ser sua irmã. E aí Abimeleque chamou ele para conversa e realmente aí ele chega e fala, olha, ela não é realmente minha irmã, ela é minha esposa, mas eu falei isso porque eu tive medo. E aí a gente já conhece o desenrolar da história, ele vai falar, olha, tudo bem, ó, que alguém tocar na esposa desse homem, certamente morrerá. Abimeleque fala isso porque ele já sabe o que tinha acontecido com Abraão, simplesmente por ele ter pego a esposa de Abraão e ter colocado no seu harém, sem ter se deitado com ela. Então ele já sabia que o filho dele seguia o mesmo Deus e que, se as pessoas daquela terra não prestassem atenção, certamente estariam amaldiçoados como aquele povo esteve certa vez atrás. Capítulo 27, então a gente tem Isaac abençoando Jacó e Esaú, e a partir dessa bênção, Esaú vai intentar matar Jacó. E não é muito difícil você entender o porquê, porque quando nós olhamos as duas bênçãos, elas têm bastante diferenças. Então, na bênção que é dada a Jacó, Deus vai falar, olha, que Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e filhos da tua mãe se encurvem a ti. Mas, quando olhamos para a bênção que Jacó recebe, a bênção dele é completamente diferente. Longe dos lugares férteis, da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Levando em consideração que a bênção inicialmente é dele. Então você consegue imaginar o motivo pelo qual ele está um tanto quanto chateado com o seu irmão a ponto de intentar matá-lo. Capítulo 28. Jacó vai fugir para a casa de Betuel. Ele vai ter uma visão no meio do caminho, no momento que ele para descansar, vai ver uma escada que sobe até o céu, e ali ele vai chamar aquele local de Betel, porque é o local em que ele tem um encontro com Deus. Deus vai ratificar a aliança que faz com Abraão e com Isaac, indicando que essa aliança ela continua com Jacó. E Jacó fala, olha, certamente se Deus me abençoar, voltarei aqui e o Deus do meu pai será o meu Deus também. Jacó, então, vai para a casa de Labão e lá ele vai encontrar Raquel e vai encontrar Lia. Ele pede Raquel por esposa e recebe Lia. E isso a gente já conhece de toda a história. Passado isso, ele vai receber também Raquel por sua esposa, porque ele conversa com Labão, o que foi isso que me fizeste? Eu te pedi Raquel em vez de Lia. E aí Labão vai falar, olha, não é costume da nossa terra a gente dar a mais nova antes da mais velha. Usa os 7 dias dessa e depois te daremos a outra por mais 7 anos. E ele aceita. E a gente vai ver que desses casamentos ele vai ter alguns filhos. Então Lia vai dar Rubem, Simeão, Levi e Judá. Logo depois, Raquel, vendo que não conseguia dar filhos, pede para que Jacó se deite com Bila, sua serva. E aí vai gerar Dan e Naftali. Bem, Lia, verificando que não está conseguindo mais dar filhos, entrega também a sua serva, Zilpa, para se deitar com Jacó. E aí vamos ter Gad e Azer. Rubem está no campo pegando mandrágoras. Raquel quer essas mandrágoras. Então, Raquel aluga, o marido, Jacó, para que se deite com Lia por essas mandrágoras. E aí, Lia vai ter Isacar, Zebulon e Diná, lá no capítulo 30. E, finalmente, Deus se lembra de Raquel, e Raquel vai ter José, e lá para o capítulo 35, Benjamim. E assim a gente tem todas as tribos formadas. Capítulo 32, Jacó luta no vale de Jaboque. Vai lutar com Deus até
que esse dia venha a clarear e Deus vai falar com ele: deixa-me ir, porque o dia já está clareando. Mas Jacó, em contrapartida, fala: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí o anjo vai perguntar a Jacó: qual é o teu nome? E ele chega e fala: meu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E assim Jacó vai chamar o nome daquele local de Peniel, porque dizia ter visto a Deus face a face e a alma dele foi salva. Bem, capítulo 33, Jacó vai se reconciliar com Esaú e finalmente Jacó vai chegar à terra de Siquém. Então, chegando nessa terra, ele vai ficar por ali mesmo. Acontece que um dos príncipes dos siquemitas, ele se afeiçoa por Diná e ele tem relações com Diná, se deita com Diná. Os filhos de Abraão não ficam tanto quanto satisfeitos por saberem que sua irmã tinha sido violentada. E nisso, aquele homem daquela terra quer fazer aliança com a família de Jacó. E os filhos dele têm uma ideia: olha, não é bom da nossa parte fazer aliança com aqueles que não são como nós somos, circuncisos. Se vocês forem como nós somos, circuncisos, sim, nós poderemos fazer aliança com vocês. E, dito e feito, aquele povo vai se circuncidar e no terceiro dia, quando a dor era mais intensa, Levi e Simeão entram no arraial e matam todos os homens. Jacó fica irado com seus dois filhos porque ele fez com que toda a família fosse uma família considerada perigosa de estar ali. Então os homens daquela terra poderiam vir com tudo contra Jacó e simplesmente varrer eles da terra. É certo que isso acaba não ocorrendo. Mas no capítulo 35 nós já temos Jacó erigendo um altar em Betel e ali vai nascer Benjamim, e no capítulo 35 também vai narrar a morte de Raquel. Capítulo 36, nós temos José com a sua túnica vestival e indo ao encontro dos irmãos. E o texto vai chegar a dizer que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E José era uma pessoa que não era um tanto fácil de se lidar. Ele tinha inúmeros sonhos, tinha visões de Deus, e ele não sabia muito bem como tratar isso, como explicar isso para os seus irmãos. O modo como ele explicava fazia sempre com que seus irmãos ficassem um tanto quanto mais irados com ele. Então, por exemplo, no capítulo 37, versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Com isso, os irmãos estavam vendo que José estava dizendo que ele teria a primogenitura, ele seria considerado pelo seu pai como aquele que receberia a porção dobrada. Bem, quem é José para receber a porção dobrada, se isso é dado ao primogênito? E José nem de longe era o primogênito, já que ele é filho do quarto relacionamento do pai, a gente pode dizer assim, por ordem de nascimento, já que Raquel é a última a dar filhos a Jacó. Bem, teve ainda outro sonho e referiu-se a seus irmãos dizendo: sonhem também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E aqui a gente vai verificar que temos até alguns elementos que são bem parecidos com o que existe lá em Apocalipse 12. Mas, com isso, José estava dizendo que não só os seus irmãos, mas o seu pai e a sua mãe também se inclinariam perante ele. Não preciso dizer que os seus irmãos não gostaram nem um pouco do sonho. Capítulo 37, Rubens vai impedir a morte de José, porque vendo seus irmãos que José se aproximava pelo campo, intentam matá-lo. Rubem, no entanto, orienta: joguemos ele nesse fosso vazio e deixe ele aqui. Por algum motivo, Rubem sai de perto. Quem são os próximos na ascendência dentre os irmãos, entre os mais antigos? Rubem não está perto, o próximo seria Simeão e Levi. Simeão e Levi não eram pessoas assim que você pudesse confiar a sua vida, uma vez que Simeão e Levi entraram no arraial e mataram todos os homens, e isso a sangue frio, fazendo com que eles se circuncidassem e esperando o momento propício para poder atacá-los. Bem, se sua vida dependesse de Simeão e Levi, você também ficaria preocupado. Rubem por algum motivo, deve ter saído do local,
mas Judá está presente e ele é o próximo a tomar a decisão. E Judá vai olhar aquela situação e ele vai dar uma ideia. Por que nós não vendemos o nosso irmão? Se nós fizermos isso, veja bem, não temos ganho nenhum em derramar o sangue dele, ele é nosso irmão, mas se o vendermos, poderemos lucrar com isso. Dentro do contexto geral, a ideia que se tem é que Judá fez isso para poder salvar a pele de seu irmão. E ele é vendido por uma caravana de ismaelitas que está passando perto da região, e a partir daí ele vai ter sua história continuada no Egito. No capítulo 38, Judá vai se deitar com Tamar, que era a filha do seu primogênito, que veio a falecer, porque era mal perante o Senhor. O seu segundo filho também não quer se deitar com ela, então Deus também o mata. E Judá promete dar o seu terceiro filho, para que ele dê filhos a ela. Mas, quando chega a época desse, ele resolve não dar o seu filho a ela. Isso ficou claro para Tamar. Então Tamar arranja o jeito de se deitar com ele. E Tamar se deita com ele e vai ter um filho. O capítulo 38 também está narrando a história de José na casa de Potifar. José vai ter que chegar e fugir praticamente nu para a rua, para que não venha se deitar com a esposa do seu senhor. Porque de tudo o seu senhor tinha te dado, menos a sua esposa. Então José está na casa de Potifar no capítulo 29, ele vai fugir para a rua, a esposa de Potifar vai contar a história da forma como ela quer contar, e José vai ser colocado na prisão real. Lá ele vai ter um encontro com o copeiro e com o padeiro mor. O copeiro ele vai chegar e dizer que após os fatos que tem que acontecer, ele vai ser restituído ao seu senhor. Já o padeiro mor ele diz que ele vai ser decapitado e pendurado no madeiro. E as coisas ocorrem exatamente como José profetiza. E ele pede, olha, quando você estiver de novo com o seu senhor, não esquece de mim. Mas o copeiro mor esquece, até que o rei venha ter um sonho e nenhum dos seus súditos conseguem decifrar o sonho. Só nesse momento é que o copeiro vai se lembrar de José, de um homem que ele encontrou enquanto ele estava preso. E ele vai contar para o rei o que aconteceu. Olha, o senhor lembra na época que o senhor me prendeu e prendeu também o padeiro? Pois bem, eu tive um sonho, o padeiro também. E da forma como nós sonhamos, esse homem interpretou, e da forma como foi interpretado, os sonhos aconteceram e tudo virou realidade. Eu fui restituído e o outro foi morto. Esse homem, sim, ele pode realmente decifrar sonhos. Então, se o senhor trouxer ele à sua presença, pode ser que ele venha decifrar. E Faraó vai contar o sonho. E José vai chegar e falar, olha, as 7 vacas gordas e as 7 espigas são 7 anos de fartura. Da mesma forma, as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. O sonho ele é dúplice, porque certamente Deus o fará, é estabelecido por Deus, ele apressa-se em fazê-lo. Se eu fosse o Senhor, eu buscaria homens ajuizados e sábios, colocaria por administradores, colocaria para recolherem a 5ª parte e estocarem tudo para que, nos anos de fartura, se estoque para os anos de fome. Dito isso, o faraó vai falar, olha, não conhecemos ninguém como você, no qual habita o Espírito de Deus e um homem ajuizado e sábio. Então, a partir de agora, você é o segundo em comando em todo Israel. Só acima de mim é que você não será, mas você será o segundo. E aí José vai ser estabelecido a posição praticamente de governante do Egito. E aí a gente vai ter o capítulo 42, no qual os seus irmãos estão passando grande fome nas terras de Canaã, porque a fome assola o mundo inteiro. E eles ouvem dizer que no Egito existe comida, e eles vão até o Egito para poder comprar um pouco mais. Essa primeira vez que eles chegam até o Egito, José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. José vai chamar eles como espiões. Eles, na realidade, vão chegar e dizer, não, nós somos homens honestos, filhos de um mesmo pai, somos todos irmãos. Éramos 12. Um já não existe mais, e o mais moço está com o pai. Bem, José vai deixar esses homens 3 dias na prisão, mofando. Ao final dos 3 dias,
José vai ter uma ideia, vai falar, olha, se vocês realmente são homens, filhos de um mesmo pai, homens honestos, então façamos da seguinte forma, deixem um de vocês aqui preso e os demais voltem e tragam o mais moço. Se vocês trouxerem o mais moço, certamente eu saberei que vocês são filha do mesmo pai. E mais, farei dessa forma aliança com vocês na terra e poderei negociar na terra. Então, a mantimento que vocês precisarem, eu poderei ceder a vocês. E aí José vai chegar e colocar cereal para eles, prender Simão e vai restituir o dinheiro na boca do saco de cada um. No meio do caminho, um resolve abrir o saco e verifica que o dinheiro voltou. Eles já ficam preocupados. Quando eles chegam perante o pai, Jacó, eles contam tudo o que aconteceu. E aí, quando os demais abrem o saco também, verificam que todo o dinheiro está ali. E aí, Jacó chega e fala, o que vocês me fizeram? Como agora eu já não tenho um dos meus filhos, eu vou ficar sem Benjamim também? Por que fizeram isso comigo? E aí, Judá vai se levantar e vai falar, olha, pai, esse homem falou que nós não podemos voltar àquele local se nós não levarmos Benjamim. E Simeão está lá, está preso. E o texto vai chegar a dizer que eles comeram todo o alimento que levaram antes de pensar em voltar. Então Simeão ficou preso esse tempo todo. Então nota-se que o pai realmente não tinha mais tanto apreço assim por Simeão e Levi, tendo em vista o que eles fizeram. E você pode até conjecturar por que José resolveu prender Simeão. Por que prender Simeão e não qualquer outro? Se nós lembrarmos daquela ordem cronológica da antiguidade, de quem seria os mais antigos, logo depois que Rúben não estivesse por perto, você imagina que eles poderiam estar confabulando em cima do poço. Há muito contragosto, Jacó consente em que levem Benjamim, mas Jacó fala, olha, levem todo o dinheiro que veio no saco, levem de volta. Também levem o dobro do dinheiro que é necessário para comprar. Levem também oferendas, deem algumas coisas que esse homem possa se agradar. E aí sim, levem Benjamim, mas cuidado. Ele é o único filho que eu tenho, e se vocês não trouxerem ele de volta, certamente eu morrerei. Judá vai chegar e vai se dar por fiador de Benjamim, vai dizer, ó pai, qualquer coisa que acontecer com Benjamim, a culpa é minha. Bem, a segunda vez eles chegam, e quando eles chegam na presença do mordomo de José, eles vão falar, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o dinheiro voltou. Aí o mordomo fala, olha, não sei o que aconteceu, porque o dinheiro de vocês chegou até mim. Certamente o Deus de vocês abençoou vocês e vocês voltaram com o dinheiro, porque o dinheiro de vocês foi bem pago. Os irmãos ficam tanto quanto tranquilos, mas ouvem que o administrador do Egito quer cear com eles na sua própria casa, quer almoçar com eles na sua própria casa. E eles se preocupam com isso. E quando José chega para almoçar com eles, a primeira coisa que seus irmãos fazem é se prostrarem perante José. E se cumpre aí o sonho de José, dos 11 feixes se prostrando ao feixe de José. Bem, eles vão almoçar, o almoço vai ser tranquilo, e ele vai falar, olha, esse aqui é o Benjamim, aquele que vocês falaram? Sim, esse é o mais moço. E aí, Benjamim vai receber sempre 5 vezes mais porção do que todos os outros. E José vai começar a armar um estratagema para fazer com que os seus irmãos voltem. E José vai chegar e, logo assim que termina o banquete, vai mandar com que seus servos, os mordomos, preparem o mantimento que eles vieram comprar. E José devolve o dinheiro e vai colocar o cálice dentro do saco do mais moço, o copo. E aí vai mandar com que o seu servo chegue no meio do caminho, pare eles quando estão voltando e fale, olha, o que vocês fizeram? Não sabem que o Senhor consegue adivinhar todas as coisas? O meu Senhor, que é um homem que é capaz de chegar e descobrir todas as coisas? Por que intentaram e fizeram mal e roubaram a casa do meu Senhor? E aí os irmãos falam, olha, não roubamos nada. Na boca daquele que você achar iniquidade, esse será servo do seu Senhor, será escravo dele. E aí começa a se abrir todos os sacos, até que se chega ao mais moço. E quando se abre o saco do mais moço, se acha o copo, o cálice. E aí nós vamos ver a defesa de Judá. Judá vai se desesperar e vão voltar todos os irmãos
a presença de Faraó, a presença de José. E chegando lá, José vai chegar e falar: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então, Judá vai tomar a frente dos irmãos e vai falar: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E nós, como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos, e eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Bem, é interessante Judá levantar a voz, porque Rúben não levanta, Simeão não levanta e Levi não levanta. Mas Judá levanta a voz. E Judá vai chegar e falar: olha, a culpa não é de Benjamim. Não foi ele que errou, apesar do cálice estar ali. Ele vai falar: olha, Deus achou a iniquidade em nós. Aquilo que nós fizemos com nosso irmão no passado se levantou agora e está cobrando de nós o sangue do nosso irmão que foi derramado. Aquilo que fizemos, agora estamos a pagar. E Judá, na sua defesa, ele vai chegar e vai lembrar de seu pai. E vai falar: olha, se o mais moço não for restituído, certamente meu pai morrerá com a notícia. Eu não quero ser o responsável pela morte do meu pai. E nisso, José vai fazer com que todos os seus servos saiam da sua presença e vai se dar a conhecer aos seus irmãos no capítulo 45. Eu sou José, vosso irmão. Ainda vive meu pai? Os seus irmãos vão ficar muito constrangidos, vão chegar e ficar perplexos com aquela informação. E ia falar: chegai-vos a mim, eu sou José, aqueles a quem vocês venderam, mas Deus me enviou à frente de vós para que houvesse mantimento na terra, para que as pessoas não viessem morrer, mas que muitos fossem salvos. Capítulo 46, Jacó vai descer ao encontro de José. Capítulo 47, Israel é apresentado a Faraó. E no capítulo 47 a gente ainda tem a fome acontecendo. Então, no penúltimo ano, as pessoas dão todo o gado que possuem a Faraó, para que possam se alimentar com cereal. E no penúltimo ano, as pessoas já não têm mais gado para dar a Faraó, então dão a sua própria terra. E aí, Faraó fica sendo realmente o senhor de todo o Egito, possuindo todo o gado e possuindo toda a terra.